Isabela, de 28 anos, vive o momento mais devastador de sua vida quando descobre que está grávida de 3 meses, no mesmo dia em que encontra seu marido fazendo as malas para abandoná-la por outra mulher. Sozinha e sem família próxima, ela precisa reconstruir sua vida do zero em São Paulo, enfrentando uma gravidez difícil, dificuldades financeiras e o preconceito. 5 anos depois, quando finalmente encontrou estabilidade como mãe solo e empresária, o destino a surpreende. Seu ex-marido, agora em situação desesperadora, aparece implorando por perdão e pela chance de conhecer o filho que nunca quis. Uma história sobre força feminina, perdão e segundas chances. O teste de gravidez tremia em suas mãos, enquanto Isabela observava as 2 linhas rosadas que acabavam de mudar sua vida para sempre. 3 da tarde de uma terça-feira qualquer de março, em seu pequeno apartamento na Vila Madalena, e ela sentia como se o mundo tivesse parado de girar. O coração batia tão forte que chegava a doer no peito. Rodrigo vai ficar tão feliz, sussurrou para si mesma, tentando conter a ansiedade. Eles estavam juntos há 4 anos, casados há 2, e sempre falavam sobre ter filhos. Claro, não era o momento ideal financeiramente, mas amor não escolhe hora, não é mesmo? Guardou o teste na gaveta da mesinha de cabeceira e passou o resto da tarde planejando como daria a notícia. Faria o prato favorito dele, lasanha de frango. Acenderia velas, colocaria aquela música que tocou no dia em que se conheceram. Seria perfeito. Às 7 da noite, ouviu a chave na fechadura. Rodrigo entrou com aquela expressão séria que ela havia começado a notar com mais frequência nos últimos meses. Ele trabalhava como vendedor em uma concessionária e sempre dizia que estava estressado com as metas, mas Isabela sentia que havia algo mais. "Oi, amor, como foi seu dia?", perguntou, tentando soar natural, enquanto acendia as velas da mesa já posta. "Isabela, precisamos conversar." A voz dele cortou o ar como uma lâmina. Ela parou, o isqueiro ainda na mão. "Conversar? Sobre o quê?" "Primeiro vamos jantar, eu fiz sua lasanha favorita e tenho uma surpresa incrível para te contar." "Não." Rodrigo se aproximou e ela pôde ver nos olhos dele uma frieza que nunca havia visto antes. "O que eu tenho para te dizer não pode esperar." As pernas de Isabela começaram a tremer. Ela se apoiou na mesa, sentindo um frio estranho no estômago. "Rodrigo, você está me assustando." "O que aconteceu?" "Eu vou embora, Isa, hoje mesmo." As palavras caíram como bombas no silêncio do apartamento. Isabela piscou várias vezes, como se pudesse fazer aquelas palavras desaparecerem. "Como assim vai embora? Para onde? Por quanto tempo?" "Eu conheci alguém." Rodrigo evitou seu olhar. "É sério, Isa. Eu não te amo mais. Já faz tempo que não te amo." O mundo desabou, literalmente. Isabela sentiu as pernas falharem e se agarrou na cadeira para não cair. O bebê, o teste de gravidez, a vida que ela imaginou que eles construiriam juntos, tudo se despedaçando em questão de segundos. Não pode ser verdade. "Rodrigo, nós estamos casados, nós fizemos planos, A voz dela falhou. "Como contar sobre o bebê agora?" "Já conversei com um advogado. Vou mandar os papéis do divórcio na semana que vem. O apartamento está no seu nome, você pode ficar com ele. Eu só quero minhas coisas." Isabela observou, em choque, enquanto ele caminhava até o quarto e começava a tirar roupas do armário. Cada peça que ele colocava na mala era como um pedaço de seu coração sendo arrancado. "Quem é ela?", perguntou, a voz saindo como um sussurro. "Ah, isso não importa. Importa para mim. Quem é a mulher que destruiu meu casamento?" Rodrigo parou por um momento, as mãos tremendo levemente. "É a Fernanda, da concessionária, a gerente de vendas." Isabela conhecia Fernanda. Uma mulher de 40 anos, divorciada, sem filhos, sempre impecável com suas roupas caras e seus carros importados. O oposto completo de Isabela, que aos 28 anos trabalhava como assistente administrativa em uma pequena empresa de contabilidade. Há quanto tempo? 6 meses. 6 meses. Metade de um ano vivendo uma mentira. Metade de um ano sendo enganada pelo homem que amava mais que tudo na vida. Isabela se lembrou de todas as vezes que ele chegou tarde, todas as desculpas sobre trabalho extra, todos os momentos em que ela sentiu que algo estava diferente, mas escolheu acreditar nele. "Rodrigo, por favor." As lágrimas finalmente começaram a cair. "Nós podemos conversar, podemos tentar um casamento, uma terapia. Eu te amo tanto." "Não adianta, Isa. Já está decidido."
Foi nesse momento que ela soube. Soube que precisava contar sobre o bebê. Talvez isso mudasse tudo. Talvez ele percebesse que estavam construindo uma família. Rodrigo, espera. Ela correu até o quarto, pegou o teste de gravidez na gaveta e voltou para a sala onde ele estava fechando a segunda mala. Eu estou grávida. Ele parou. Por um momento, apenas por um momento, Isabela viu algo diferente em seus olhos. Surpresa? Medo? Mas logo a frieza voltou. Não é meu. As palavras foram como um soco no estômago. Isabela cambaleou para trás. Como você pode dizer isso? Claro que é seu. Rodrigo, sou sua esposa, nunca olhei para outro homem na vida. Não é meu, ele repetiu, pegando as malas. E mesmo que fosse, não mudaria nada. Eu não quero mais essa vida, Isabela. Não quero mais você. A porta bateu e Isabela ficou sozinha no apartamento, que de repente parecia imenso e vazio. Ela deslizou pela parede até se sentar no chão frio da sala, abraçando os joelhos, enquanto as lágrimas caíam sem parar. O teste de gravidez estava caído no chão ao lado dela. 2 linhas rosadas que representavam uma nova vida crescendo dentro de seu ventre. E agora ela teria que criar essa criança sozinha. As velas ainda queimavam na mesa, a lasanha esfriava no forno e sua vida inteira havia se despedaçado em menos de 1 hora. Naquela noite, Isabela chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela traição, pelo abandono, pela humilhação. Chorou pelo bebê que crescia em seu ventre e que nunca conheceria o pai. Chorou pelos sonhos que foram destruídos e pelo futuro incerto que a esperava. Mas no fundo, em algum lugar muito pequeno de seu coração, uma chama teimosa se recusava a se apagar. Ela era mais forte do que imaginava e descobriria isso nos próximos meses. Descobriria que o amor de uma mãe por seu filho é capaz de mover montanhas e reconstruir vidas inteiras. O telefone tocou às 2 da madrugada. Era a mãe dela, ligando de Recife. Filha, você está bem? Tive um sonho estranho com você. Isabela olhou para o teste de gravidez ainda em suas mãos e respirou fundo. Era hora de começar a reconstruir sua vida. Uma conversa de cada vez. Contagem 1. 247 palavras. Mas antes que pudesse responder à mãe, ela ouviu um barulho na porta. Por um segundo, seu coração saltou. Seria Rodrigo voltando? Percebendo que havia cometido o maior erro de sua vida, ela correu até a porta e olhou pelo olho mágico. Não era Rodrigo. Era Dona Carmen, a vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de 60 anos que sempre foi gentil com ela. Isabela, querida, está tudo bem? Ouvi você chorando e fiquei preocupada. Com o telefone ainda na mão, Isabela abriu a porta. Dona Carmen estava de roupão e chinelos, com uma expressão de genuína preocupação no rosto enrugado. Dona Carmen, eu... A voz falhou novamente. Oi, minha filha, você está aí? A voz da mãe ecoava do telefone. Mãe, eu te ligo mais tarde, ok? Isabela desligou e olhou para a vizinha. Não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. Ele me deixou, disse simplesmente. Rodrigo me deixou. Dona Carmen entrou no apartamento e abraçou Isabela como uma mãe abraça uma filha. E ali, nos braços de uma quase estranha, Isabela sentiu o primeiro pouco de calor humano desde que sua vida havia desabado. Vem cá, filha. Vou fazer um chá para você. Enquanto Dona Carmen mexia na cozinha, Isabela se deu conta de uma verdade dolorosa. Ela não tinha muitos amigos próximos em São Paulo. A maioria das pessoas que conhecia eram colegas de trabalho ou amigos do casal. Sua família estava toda no Nordeste. Ela estava realmente sozinha. Dona Carmen, disse ela quando a vizinha voltou com 2 xícaras fumegantes. Eu estou grávida. A senhora quase deixou as xícaras caírem. Grávida? E ele soube? Soube. E disse que não é dele. O rosto de Dona Carmen se contraiu de raiva. Que homem desgraçado, mas você sabe que é dele, não sabe, filha? Claro que sei. Nunca traí meu marido. Nunca nem pensei em trair. Então ele que vá para o inferno. Dona Carmen segurou as mãos de Isabela. Você vai criar esse bebê e vai criar muito bem. Eu vou te ajudar no que precisar. Naquele momento, Isabela compreendeu algo importante. Família não é só sangue. Às vezes, a pessoa que aparece para te amparar na hora mais difícil é alguém que você mal conhece, mas que tem um coração grande o suficiente para enxergar sua dor. 3 semanas haviam se passado desde a noite em que Rodrigo destruiu sua vida, e Isabela ainda acordava todos os dias esperando que tudo não passasse de um pesadelo cruel.
Mas o enjoo matinal e o teste de gravidez guardado na gaveta lembravam-na constantemente da nova realidade que precisava enfrentar. Dona Carmen havia se tornado sua âncora emocional. Todas as manhãs, por volta das 7, ela batia na porta com um copo de suco de gengibre para ajudar com o enjoo e ficava conversando enquanto Isabela se arrumava para o trabalho. Eram esses pequenos gestos de carinho que mantinham Isabela de pé. "Filha, você precisa ir ao médico", disse Dona Carmen naquela manhã de quinta-feira, observando Isabela lutar contra uma nova onda de náusea. "Já faz quase um mês que você descobriu a gravidez." Eu sei, é que o plano de saúde estava no nome do Rodrigo. Preciso ver como vou fazer isso." A realidade financeira estava começando a apertar. O salário de Isabela como assistente administrativa cobria as contas básicas do apartamento, mas mal sobrava algo no final do mês. Como bancaria consultas particulares, exames, vitaminas e depois todos os gastos com o bebê? No trabalho tentava manter as aparências. Seus colegas sabiam que ela havia se separado. Era impossível esconder os olhos vermelhos de tanto chorar, mas ainda não havia contado sobre a gravidez. Tinha medo da reação, medo de julgamentos, medo de perder o emprego que agora era sua única fonte de renda. "Isa, você está bem?" perguntou Mariana da mesa ao lado, observando-a correr para o banheiro pela terceira vez na manhã. "Só um mal-estar", murmurou Isabela tentando disfarçar. Mas Mariana não era boba. Aos 42 anos e mãe de 3 filhos, ela reconhecia os sinais. Na hora do almoço, puxou Isabela para um canto reservado da empresa. "Você está grávida." Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Isabela sentiu as lágrimas chegarem aos olhos novamente. Parecia que só sabia chorar ultimamente. "Mariana, Quantos meses?" "Quase 2. Isabela suspirou. "E antes que você pergunte, sim, o Rodrigo sabe." "E não, ele não quer saber do bebê." Mariana balançou a cabeça, indignada. "Homens. Mas olha aqui, Isabela, você não está sozinha. Eu passei por uma situação parecida com minha primeira filha. O pai sumiu no mundo quando soube da gravidez. Como você conseguiu?" "Um dia de cada vez, filha. Um dia de cada vez. E olha, eu conheço uma clínica popular aqui perto que tem preços justos. A doutora Helena é excelente. Foi ela quem fez meu pré-natal com os outros 2. Quer que eu te passe o contato?" Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu uma centelha de esperança. "Você faria isso?" "Claro. E se precisar de companhia para a primeira consulta, eu posso ir com você." Naquela noite, Isabela ligou para a clínica e marcou sua primeira consulta para a sexta-feira seguinte. Era um passo pequeno, mas importante. Estava assumindo oficialmente a responsabilidade pela gravidez, sozinha. Quando chegou em casa, encontrou Dona Carmen esperando-a na porta com uma panela nas mãos. "Fiz uma sopa de legumes para você. Dizem que é boa para a gestante." Sentaram-se à mesa da cozinha, como haviam feito tantas vezes nas últimas semanas, e Isabela contou sobre a conversa com Mariana e a consulta marcada. "Que bom, filha. Você precisa se cuidar. Aliás, tenho uma coisa para te falar." Dona Carmen ficou séria. "Ontem eu vi o Rodrigo na padaria." O garfo parou no ar. "Viu?" "Vi, sim. Ele estava com uma mulher loira, mais velha, bem arrumada. Imagino que seja a tal da Fernanda." Isabela sentiu o estômago revirar, mas não era enjoo da gravidez. Era dor mesmo. Ver o ex-marido seguindo a vida como se nada tivesse acontecido, como se ela nunca tivesse existido, ainda doía profundamente. Eles pareciam felizes? "Isabela, não faça isso com você mesma. Eu só quero saber, Dona Carmen. Pareciam íntimos, vou dizer a verdade. Mas escuta uma coisa, filha. Homem que abandona a esposa grávida não merece nem 5 minutos da sua preocupação. Você tem coisa muito mais importante para pensar agora." Dona Carmen estava certa, mas era difícil simplesmente desligar 4 anos de relacionamento. Isabela ainda se pegava olhando para o telefone, esperando que ele ligasse, que pedisse desculpas, que dissesse que havia cometido um erro terrível. Na sexta-feira, Mariana cumpriu a promessa e a acompanhou à consulta. A doutora Helena era uma mulher de 50 anos com jeito maternal e sorriso acolhedor. "Primeira gestação?" perguntou enquanto examinava Isabela. "Sim. E o papai?" Isabela e Mariana trocaram olhares. "Não está mais na história", disse Isabela tentando soar forte. "Entendo. Bem, você não é a primeira nem será a última. O importante é que você e o bebê estão bem."
Vamos fazer alguns exames. O primeiro ultrassom foi um momento mágico e devastador ao mesmo tempo. Ver aquele pontinho minúsculo pulsando na tela, ouvir o coração do bebê batendo forte e acelerado, fez com que Isabela se apaixonasse instantaneamente pela criança que carregava. Mas também trouxe a dor aguda de que Rodrigo nunca viveria aquele momento. Tudo parece normal, disse a doutora. Você está com 8 semanas e 3 dias. O bebê está se desenvolvendo bem, mas precisa tomar as vitaminas e se alimentar direito. Está tendo muito enjoo? Bastante. É normal, mas se piorar muito, me procure. Vou receitar um complexo vitamínico e passar algumas orientações nutricionais. Saindo da clínica, Mariana sugeriu que almoçassem juntas. Sentaram-se em um restaurante simples perto do trabalho. Como você se sente? Assustada, admitiu Isabela. Feliz por estar carregando essa vida, mas apavorada com tudo que vem pela frente. Como vou criar uma criança sozinha, Mariana? Como vou pagar escola, roupas, médico, tudo? Do mesmo jeito que milhares de mulheres fazem todos os dias, com muito amor e muita luta. Isabela, você é mais forte do que imagina. Eu vejo isso em você. Naquela tarde, voltaram ao trabalho e Isabela decidiu que era hora de contar a verdade ao seu chefe, Sr. Roberto. Ele era um homem sério, mas justo, e ela precisava saber qual seria a reação dele. Sr. Roberto, posso falar com o senhor? Claro, Isabela. Entre, feche a porta. Eu queria comunicar que estou grávida, de 8 semanas. Ele tirou os óculos e a olhou atentamente. E o pai? Não faz mais parte da minha vida. Sr. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. Isabela, você é uma funcionária exemplar há 3 anos, sempre dedicada, responsável, pontual. Sua situação pessoal não interfere no seu trabalho. Pode ficar tranquila quanto ao emprego. O alívio foi imenso. Obrigada, Sr. Roberto. Mas preciso ser honesto com você. Nossa empresa é pequena. Não temos benefícios como auxílio creche ou licença estendida. Você terá apenas os 4 meses de licença maternidade que a lei garante. Eu entendo. E quando voltar, vai precisar se organizar com horários, porque não posso ser flexível demais, você compreende? Isabela compreendeu perfeitamente. Estava sozinha, e as coisas não seriam fáceis. Naquela noite ligou para a mãe em Recife e finalmente contou toda a verdade. A conversa foi longa, cheia de lágrimas dos 2 lados da linha. Minha filha, volta para casa. Vem criar seu filho aqui, perto da família. Mãe, minha vida está aqui. Meu trabalho, meu apartamento. Que vida, Isabela! Você está sozinha em uma cidade grande, grávida, sem família por perto. Aqui você teria apoio, teria ajuda. Era tentador, muito tentador. Mas algo dentro de Isabela se recusava a desistir. Se voltasse para casa agora, sentiria que estava fugindo, que estava deixando Rodrigo vencer. Eu preciso tentar, mãe. Preciso provar para mim mesma que consigo. Então eu vou para aí. Mãe, a senhora tem sua vida, seu trabalho. Minha filha está precisando de mim. Não há nada mais importante que isso. Depois que desligou, Isabela se sentou no sofá da sala, olhando para as fotos de casamento que ainda estavam nas estantes. Era hora de guardá-las. Era hora de aceitar definitivamente que sua vida havia mudado para sempre. Enquanto recolhia as lembranças de um tempo que já não existia mais, sentiu uma pontada estranha no baixo ventre. Por um momento, ficou preocupada, mas logo percebeu que não era dor. Era diferente. Era como se o bebê estivesse se movendo, se anunciando. Oi, pequeno, sussurrou, colocando a mão na barriga ainda pouco saliente. É só eu e você agora, mas prometo que vamos ficar bem. Se você já passou por um momento de reconstrução completa na sua vida, me conte nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Quero saber onde estão as pessoas corajosas que, assim como Isabela, decidiram não desistir mesmo quando tudo parecia perdido. 4 meses de gravidez e Isabela finalmente conseguia olhar no espelho sem chorar. A barriga começava a aparecer discretamente e ela havia desenvolvido uma rotina que a mantinha focada no futuro, em vez de lamentar o passado. A mãe, Dona Célia, chegara de Recife 2 semanas atrás e transformara completamente a dinâmica do pequeno apartamento. A mulher de 55 anos, enfermeira aposentada, trouxe consigo não apenas o carinho maternal que Isabela tanto precisava, mas também a praticidade nordestina que fazia milagres com pouco dinheiro. Filha, você precisa parar de comprar essas comidas prontas, disse Dona Célia naquela manhã de segunda-feira.
organizando a geladeira. Com o que você gasta em uma semana de besteira, eu faço comida para um mês. Mãe, eu não sei cozinhar como a senhora. Não sabia, agora vai aprender. Grávida precisa comer comida de verdade, não essas porcarias industrializadas. A presença da mãe trouxe conforto, mas também algumas tensões. Dona Célia não conseguia entender por que Isabela não processava Rodrigo por pensão alimentícia. Esse homem tem obrigação com essa criança, querendo ou não. Mãe, ele disse que não é filho dele. Vai negar, vai pedir exame de DNA, vai ser um inferno. Eu não tenho estrutura emocional para isso agora, pois deveria ter. Ele não pode simplesmente sumir e deixar toda a responsabilidade para você. Isabela entendia o ponto de vista da mãe, mas algo dentro dela se recusava a implorar por reconhecimento de um homem que a havia rejeitado tão cruelmente. Preferia lutar sozinha a dar a Rodrigo o poder de machucá-la ainda mais. No trabalho, as coisas estavam estáveis. Mariana havia se tornado não apenas uma colega, mas uma amiga verdadeira, sempre disposta a ajudar com conselhos práticos sobre maternidade. Foi ela quem sugeriu que Isabela começasse a fazer um curso de capacitação online durante as noites. Olha, você tem alguns meses ainda antes do bebê nascer. Por que não aproveita para se qualificar? Gestão financeira, marketing digital, essas coisas estão em alta. Pode abrir portas para você no futuro. A ideia fez sentido. Isabela se inscreveu em um curso de marketing digital e passou a dedicar as noites a estudar. Era uma forma de manter a mente ocupada e investir no próprio futuro. Uma noite, enquanto estudava na mesa da cozinha, sentiu os primeiros movimentos claros do bebê. Não eram mais aquelas sensações estranhas dos primeiros meses, mas movimentos definidos, pequenos chutes que a faziam sorrir involuntariamente. Mãe, vem aqui!" gritou emocionada. Dona Célia correu da sala, assustada. "O que foi, filha? Está tudo bem? O bebê está mexendo muito, coloque a mão aqui." "Aqui." As duas ficaram ali em silêncio, sentindo a vida se movimentar dentro da barriga de Isabela. Foram 5 minutos mágicos que as fizeram esquecer todas as dificuldades. "Esse menino vai ser sapeca", disse Dona Célia, os olhos marejados. "Menino? Como a senhora sabe?" "Instinto de avó, tenho certeza que é um menino." Na consulta seguinte, Dona Célia estava certa. Era um menino. Isabela saiu do consultório da doutora Helena com uma foto do ultrassom nas mãos e o coração dividido entre alegria e melancolia. Que criança não merecia ter o pai presente no momento em que se descobre o sexo? "Gabriel", disse ela para a mãe no caminho de volta para casa. "Quero que ele se chame Gabriel. Gabriel, nome de anjo, é perfeito. Gabriel Santos Silva. Vai ter meu sobrenome, não o do pai." Dona Célia olhou para a filha com orgulho. Naqueles 4 meses, havia visto Isabela se transformar de uma mulher destroçada em alguém determinada e forte. Ainda havia momentos de fragilidade, claro, mas a maternidade estava despertando nela uma força que nem ela mesma sabia que possuía. Em casa, Isabela decidiu que era hora de transformar o quartinho de hóspedes em quarto do bebê. Com o orçamento apertado, seria preciso criatividade. "Vamos fazer um mutirão", sugeriu Dona Carmen, que havia se tornado praticamente da família. "Eu tenho um berço que meu neto usou. Está guardado no meu depósito. E conheço uma moça que faz enxoval por preço justo." "Dona Carmen, eu não posso aceitar o berço da senhora." "Claro que pode. Esse berço já criou 3 crianças da minha família. Está abençoado. Seria uma honra se o Gabriel fosse o quarto." No fim de semana, transformaram o quartinho. Pintaram as paredes de um azul suave. Montaram o berço que Dona Carmen havia doado. Organizaram a pequena cômoda que Isabela comprou usada. Mariana apareceu com algumas roupinhas que seus filhos não usavam mais, todas lavadas e passadas com carinho. "Olha só que lindo ficou", disse Dona Célia, admirando o resultado. "Gabriel vai ser muito feliz aqui." Naquela noite, Isabela ficou um tempo sozinha no quartinho, imaginando como seria quando o bebê chegasse. 6 meses nascido, ele estaria ali, dependendo completamente dela para tudo. A responsabilidade era assustadora, mas também empolgante. Foi interrompida pelo toque do telefone. Número desconhecido. "Alô? Isa? Sou eu, Rodrigo." O mundo parou. Isabela se apoiou na parede, o coração disparando. "Rodrigo, como você conseguiu meu número? Eu mudei o chip. Pedi para um amigo que trabalha na sua empresa. Precisamos conversar." "Conversar sobre o quê? Você deixou bem claro que não queria mais falar comigo." "Eu soube que você está grávida."
Como soube? Isso não importa. É meu filho? A pergunta que ela temeu durante meses finalmente chegou. Isabela respirou fundo. Você mesmo disse que não era. Isabela, para com isso. É meu filho ou não? É seu filho, Rodrigo. Mas você abriu mão dele no dia em que me abandonou. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Eu quero fazer um exame de DNA. Para quê? Para continuar humilhando? Para me forçar a provar algo que você sabe que é verdade? Eu preciso ter certeza. Então faça o exame depois que ele nascer. Até lá não me ligue mais. Isabela desligou o telefone com as mãos tremendo. Dona Célia apareceu na porta do quarto. Era ele? Era. O que ele queria? Fazer exame de DNA. Agora que soube que estou grávida, quer ter certeza se é filho dele. E você? O que sente? Isabela se sentou na cadeirinha do quarto do Gabriel, a mão automaticamente indo para a barriga. Raiva. Muita raiva. Ele me abandona, me humilha, diz que o filho não é dele e agora, 5 meses depois, quer fazer exame. Que direito ele tem? Nenhum, disse Dona Célia, firme. Mas, infelizmente, legalmente ele tem sim. Se quiser reconhecer a criança depois, pode fazer isso. Mãe, eu não quero o dinheiro dele. Não quero pensão. Não quero que ele apareça na vida do Gabriel quando der vontade. Filha, isso não é sobre você. É sobre seu filho. Toda criança tem direito de conhecer o pai e receber o sustento dele. Você não pode tomar essa decisão pelo Gabriel. Era uma conversa difícil, mas necessária. Isabela sabia que a mãe estava certa, mas a ferida ainda estava muito aberta. Naquela semana, para distrair a mente, mergulhou de cabeça nos estudos. O curso de marketing digital estava despertando nela um interesse genuíno. Descobriu que tinha facilidade para criar conteúdo, para pensar em estratégias de venda online. Talvez fosse uma porta que estava se abrindo. Sabe de uma coisa, mãe? Eu quero empreender. Empreender como? Não sei ainda, mas quero ter meu próprio negócio. Quero que o Gabriel cresça vendo a mãe dele como uma mulher independente, que construiu algo com as próprias mãos. Dona Célia sorriu. Essa era a filha que ela havia criado, batalhadora, sonhadora, determinada. Então vamos pesquisar. Vamos ver que tipo de negócio dá para começar pequeno e ir crescendo. Elas passaram a noite pesquisando na internet. Vendas online, produtos artesanais, consultorias, serviços digitais. Havia um mundo de possibilidades. Olha aqui, filha. Essa moça começou vendendo doces caseiros pela internet e hoje tem uma empresa com 15 funcionários. E essa aqui montou um negócio de organização de festas infantis e trabalha só com indicação. Isabela sentia uma energia nova tomando conta dela. Pela primeira vez desde que Rodrigo a havia abandonado, estava genuinamente empolgada com alguma coisa. Na sexta-feira teve uma ideia. Mariana sempre comentava sobre como era difícil encontrar roupas bonitas e baratas para crianças. E se ela começasse um brechó infantil online? Podia começar pequeno, comprando peças usadas em bom estado, lavando, passando, fotografando e vendendo pelas redes sociais. É uma ótima ideia, disse Mariana quando ela contou. Eu mesma compraria, e conheço várias mães que também comprariam. Naquela noite, Isabela criou uma página no Instagram chamada Pequenos Tesouros Brechó Infantil. Ainda não tinha produtos para vender, mas começou a postar conteúdo sobre maternidade, dicas de economia, cuidados com roupas infantis. Onde você está acompanhando essa história de recomeço e força? Me conte nos comentários de qual lugar do mundo você está me ouvindo. Histórias de mulheres que descobrem sua força interior sempre me emocionam, não importa de onde venham. Aos poucos, Gabriel não estava apenas crescendo em sua barriga, estava fazendo sua mãe crescer também. 7 meses de gravidez e Isabela mal conseguia acreditar na transformação que sua vida havia tomado. O Pequenos Tesouros estava crescendo além de suas expectativas mais otimistas. O que começou como uma ideia tímida havia se tornado um negócio próspero, que já gerava uma renda extra significativa. Filha, você precisa ver isso, disse Dona Célia, entrando na sala com o celular na mão. Sua página já tem 2.000 seguidores. Isabela sorriu, organizando as roupinhas que havia acabado de fotografar. Tinha desenvolvido um método eficiente. Comprava lotes de roupas usadas em bazares e grupos de mães, selecionava apenas as peças em melhor estado, lavava tudo com carinho especial, passava e fotografava com uma iluminação caseira que ela havia aprendido a criar assistindo tutoriais no YouTube. E olha só, continuou Dona Célia,
Tem uma cliente aqui perguntando se você faz enxoval completo personalizado. Era a 5ª solicitação desse tipo na semana. Isabela estava percebendo que havia uma demanda não apenas por roupas usadas, mas por kits temáticos, enxovais econômicos, cestas de presente para chá de bebê. Sua mente empreendedora fervilhava com possibilidades. Mãe, eu tive uma ideia. E se a gente ampliasse? Roupas usadas, roupas novas de fornecedor, acessórios, brinquedos educativos. Calma aí, Gabriel, disse Dona Célia, brincando ao ver a barriga de Isabela se mexer visivelmente. Seu mãe está ficando ambiciosa. O relacionamento com Gabriel havia se tornado a coisa mais linda da vida de Isabela. Ela conversava com ele todos os dias, contava sobre os planos, sobre como seria a vida deles juntos. À noite, antes de dormir, colocava fones de ouvido na barriga e tocava música clássica. Você vai nascer em um mundo onde sua mãe é dona do próprio negócio, sussurrava para a barriga. Vai crescer sabendo que mulher pode ser o que quiser ser. No trabalho, Sr. Roberto havia ficado impressionado com a dedicação de Isabela. Mesmo grávida, ela mantinha a produtividade e ainda ajudava outros funcionários com dicas de marketing digital que estava aprendendo. Isabela, preciso falar com você, disse ele numa terça-feira de manhã. Ela entrou na sala dele com o coração apertado. Seria algum problema? Quero fazer uma proposta. Quando você voltar da licença maternidade, que tal assumir a área de marketing da empresa? Com aumento de salário, é claro. Isabela ficou sem palavras. Senhor Roberto, eu não tenho formação específica em marketing, mas tem resultados. Vi o que você fez com aquela página de roupas infantis. Em 2 meses, 2.000 seguidores. Isso é talento, não é diploma. A proposta era tentadora, mas Isabela pediu tempo para pensar. Estava começando a sonhar com a possibilidade de trabalhar apenas com seu próprio negócio, especialmente se conseguisse expandir como planejava. Naquela noite, conversou com Mariana sobre a oferta. Olha, Isabela, é uma ótima oportunidade. Segurança financeira, plano de saúde e direitos trabalhistas. Você tem um bebê chegando. Eu sei, mas sinto que posso construir algo maior com o Pequenos Tesouros. E trabalhando em casa, ficaria mais tempo com o Gabriel. É um risco. Toda conquista envolve risco, não é? Em casa, Dona Célia tinha uma opinião diferente. Filha, você precisa de estabilidade agora. Bebê dá muito trabalho, muito gasto. Não é hora de arriscar. Mãe, mas e se der certo? E se eu conseguir crescer o negócio ao ponto de ganhar mais do que ganharia no emprego? E se não der? E se você ficar sem renda nenhuma? Era um dilema genuíno. Segurança versus realização pessoal. Isabela decidiu que tomaria a decisão depois que Gabriel nascesse, quando pudesse avaliar melhor a situação real. Uma manhã, enquanto respondia mensagens de clientes, sentiu uma contração diferente. Não era dor exatamente, mas um aperto forte que durou alguns segundos. Mãe, gritou. Dona Célia apareceu correndo. O que foi? Acho que foi contração. Quantos meses você está? 8 meses e 2 semanas. Passaram o dia observando. As contrações eram irregulares e espaçadas. A doutora Helena havia explicado que contrações de treinamento eram normais nessa fase, mas que elas deveriam ficar atentas caso ficassem regulares. Na quinta-feira seguinte, às 3 da madrugada, Isabela acordou com uma contração muito forte, e depois outra, e outra. Mãe! Mãe! Dona Célia acordou assustada. Uma olhada na filha, e ela soube. Era a hora. Vamos para o hospital. Agora. O trajeto até a maternidade foi uma mistura de emoção e terror. Isabela estava com medo, empolgada, ansiosa, tudo ao mesmo tempo. Gabriel estava chegando. Mãe, e se eu não souber ser mãe? Ninguém sabe ser mãe antes de virar mãe, filha. A gente aprende amando. Na maternidade, tudo aconteceu rápido. O trabalho de parto de Isabela progrediu rapidamente. Às 7h43 da manhã de uma sexta-feira ensolarada de setembro, Gabriel Santos Silva veio ao mundo. 3 quilos e 200 gramas de perfeição absoluta. Quando colocaram o bebê em seus braços, Isabela entendeu o que era amor incondicional. Olhou para aquele rostinho vermelho e enrugado, aqueles olhinhos apertados, aqueles puninhos minúsculos, e soube que faria qualquer coisa por aquela criança. Oi, Gabriel, sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Eu sou sua mãe e nós vamos ser muito felizes juntos. Dona Célia chorava ao lado da cama, fotografando cada segundo com o celular.
Ele é idêntico a você quando nasceu, filha. Igualzinho. Nas primeiras horas após o nascimento, Isabela experimentou uma montanha-russa de emoções. A felicidade imensa de ter Gabriel nos braços, mas também uma melancolia profunda ao perceber que Rodrigo não estava ali, que Gabriel havia nascido sem o pai presente, que ela realmente estava criando uma criança sozinha. Não sozinha, corrigiu Dona Célia, como se lesse seus pensamentos. Ele tem você, tem eu, tem a Dona Carmen, tem a Mariana, tem uma família que escolheu amá-lo antes mesmo dele nascer. No segundo dia na maternidade, aconteceu algo inesperado. A enfermeira entrou no quarto com um buquê de flores. Estas flores são para a Isabela Santos Silva. Isabela franziu a testa. Quem enviaria flores? Abriu o cartãozinho com mãos trêmulas. Parabéns pelo nascimento do Gabriel. Rodrigo. O mundo girou. Dona Célia pegou o cartão das mãos da filha e seu rosto se contraiu de raiva. Que descaramento! Agora ele lembra que tem um filho? Como ele soube que o Gabriel nasceu? Como soube que é Gabriel? Não importava como ele havia descoberto. O que importava é que, de alguma forma, Rodrigo estava tentando se inserir na história. E Isabela não sabia como se sentia em relação a isso. Naquela noite, enquanto amamentava Gabriel pela primeira vez, uma experiência desafiadora, mas mágica, ela conversou com o filho. Sabe, meu amor, seu pai mandou flores hoje. Não sei o que isso significa, não sei o que ele quer, mas uma coisa eu sei. Você já tem todo o amor do mundo. Tem amor suficiente para uma vida inteira. Gabriel dormia em seus braços, respiração suave, completamente alheio às complicações do mundo adulto. No terceiro dia, receberam alta. Chegando em casa, Isabela se deparou com uma surpresa emocionante. Dona Carmen havia organizado uma pequena festa de boas-vindas para Gabriel. Mariana estava lá, alguns vizinhos queridos, até mesmo o Sr. Roberto havia aparecido com um presente. Bem-vindo ao mundo, Gabriel, disse Dona Carmen, os olhos marejados. Você nasceu em uma família muito especial. Foi uma tarde linda, cheia de carinho e risadas. Gabriel dormiu praticamente o tempo todo, mas todos queriam pegá-lo no colo, fazer carinho, dar bênção. À noite, quando todos foram embora, Isabela se sentou na cadeira de amamentação do quarto do Gabriel, olhando para o filho dormindo no berço. 3 dias de vida e ele já havia transformado completamente sua existência. Sabe, Gabriel, hoje eu decidi uma coisa. Vou aceitar a proposta do Sr. Roberto. Vou assumir o marketing da empresa. Não é que eu desisti do meu sonho de empreender, mas é que agora tenho você, e você precisa de segurança. Mas enquanto falava, uma vozinha dentro dela insistia que talvez houvesse uma terceira opção. E se ela conseguisse conciliar? E se trabalhasse meio período na empresa e meio período no próprio negócio? E se usasse a experiência que ganharia na área de marketing para alavancar o Pequenos Tesouros? Ou talvez sua mãe esteja pensando pequeno demais, disse para Gabriel sorrindo. Talvez seja hora de sonhar grande mesmo. Se você também já teve que tomar decisões difíceis sobre carreira depois de virar mãe ou pai, ou se conhece alguém que passou por isso, me conte nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. Essas escolhas entre segurança e sonhos são universais. Não importa onde estejamos no mundo. Naquela primeira noite em casa, Isabela mal dormiu. Não por causa das mamadas. Gabriel era um bebê tranquilo, mas porque sua mente não parava de elaborar planos. Gabriel havia nascido, e com ele, uma nova versão dela mesma. Uma versão mais corajosa, mais determinada, mais disposta a arriscar pelo futuro que queria construir para os dois. Gabriel estava com 3 meses, quando a vida de Isabela finalmente parecia ter encontrado um ritmo perfeito. O bebê era tranquilo, dormia bem à noite, e ela havia conseguido estabelecer uma rotina que combinava os cuidados maternos com o crescimento do Pequenos Tesouros. A decisão sobre o trabalho havia sido tomada de forma natural. Sr. Roberto aceitou sua proposta de trabalhar meio período, 3 dias por semana, focando exclusivamente na área de marketing da empresa. Nos outros dias, ela se dedicava ao próprio negócio, que agora tinha 5.000 seguidores e vendia não apenas roupas, mas também acessórios, brinquedos educativos e kits personalizados. Filha, você virou uma máquina, dizia Dona Célia, observando Isabela fotografar produtos enquanto Gabriel dormia no carrinho ao lado. Trabalha, cuida do menino, administra a loja online e ainda arranja tempo para estudar marketing à noite. É que eu descobri uma coisa, mãe.
Quando a gente tem um propósito claro, a energia aparece. Eu faço tudo isso por ele, disse, apontando para Gabriel. A presença da mãe havia sido fundamental nos primeiros meses. Dona Célia cuidava de Gabriel quando Isabela precisava sair para trabalhar, ajudava com a casa e ainda dava suporte emocional nos momentos de insegurança que toda mãe de primeira viagem enfrenta. Mãe, será que eu estou sendo uma boa mãe? Às vezes sinto que passo tempo demais trabalhando. Isabela, você está criando um futuro para seu filho. Ele está bem cuidado, bem amado, bem alimentado. E ainda por cima está vendo a mãe dele ser uma mulher forte e independente. Que exemplo melhor você poderia dar? Era verdade. Gabriel era um bebê visivelmente feliz e saudável. Sorria muito, reagia aos estímulos, estava crescendo dentro da curva. A pediatra sempre elogiava seu desenvolvimento. Uma terça-feira de dezembro, enquanto organizava os produtos de uma nova fornecedora, Isabela recebeu uma ligação que mudou tudo. Alô, Isabela, aqui é a Fernanda. O sangue gelou. Fernanda, a mulher que havia destruído seu casamento. O que você quer? Preciso falar com você. É sobre o Rodrigo. Não tenho nada para falar sobre Rodrigo, e menos ainda com você. Por favor, me escuta. É importante. É sobre o Gabriel. A menção ao nome do filho fez Isabela parar. O que tenho, Gabriel? Posso ir aí? Ou podemos nos encontrar em algum lugar? É difícil falar por telefone. Contra todos os instintos, Isabela concordou em se encontrar com Fernanda em uma cafeteria perto de casa. Pediu para Dona Célia ficar com Gabriel e saiu com o coração acelerado, sem saber o que esperar. Fernanda estava diferente da imagem que Isabela tinha dela. Parecia cansada, mais velha, com uma expressão abatida que contrastava com a mulher segura e bem-sucedida que Isabela imaginava. Obrigada por aceitar me ver, disse Fernanda, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Fala logo o que você quer. O Rodrigo, ele está mal, Isabela. Muito mal. E o que isso tem a ver comigo? Ele não para de falar do Gabriel, do filho que ele abandonou. Está se corroendo de remorso. Isabela sentiu uma mistura de raiva e satisfação. Deveria estar mesmo. Ele quer conhecer o menino, quer ser pai. Agora, depois de 3 meses, depois de me abandonar grávida, me humilhar, dizer que o filho não era dele? Fernanda baixou os olhos. Eu sei que foi terrível o que ele fez. E eu fui cúmplice nisso tudo. Foi mais que cúmplice. Você destruiu uma família. Você tem razão. Eu destruí. E agora eu entendo o peso disso. Fernanda respirou fundo. Isabela, eu não posso ter filhos. Tenho endometriose severa, já fiz várias cirurgias. Quando me envolvi com Rodrigo, achei que estava ganhando um companheiro para construir uma vida diferente. Mas não consegui dar a ele o que ele realmente queria. Isabela não sabia se sentia pena ou raiva. E agora vocês terminaram? Terminamos. Ele não consegue me perdoar por ter sido a razão dele ter perdido o filho. E eu não consigo me perdoar também. Houve um silêncio tenso entre elas. Isabela, eu vim aqui não pelo Rodrigo. Vim por você e pelo Gabriel. Aquela criança tem direito de conhecer o pai. E Rodrigo, apesar de todos os erros, é um homem bom. Estava só confuso. Confuso? A voz de Isabela subiu de tom. Ele me abandonou grávida. Disse que meu filho não era dele. Isso não é confusão, é crueldade. Você tem toda a razão de estar com raiva. Mas pense no Gabriel. Quando ele crescer, não vai querer saber por que o pai não faz parte da vida dele. Era a pergunta que Isabela mais temia. A pergunta que a mantinha acordada algumas noites. Fernanda, eu refiz minha vida. Eu e Gabriel estamos bem. Por que eu deveria abrir essa porta agora? Porque às vezes fazer o que é certo é mais importante do que proteger nosso orgulho. Isabela ficou irritada com a resposta, mas sabia que havia alguma verdade nela. Se eu deixasse ele conhecer o Gabriel, seria com minhas condições. Não é ele quem vai ditar as regras. Claro, como você quiser. E eu quero o exame de DNA. Não porque tenho dúvidas, mas porque quero que fique registrado oficialmente que Gabriel é filho dele. Se ele quer direitos de pai, vai assumir também as obrigações. Ele concorda com isso. Isabela saiu daquele encontro com a cabeça fervilhando. Em casa, contou tudo para Dona Célia, que ficou indignada. Que cara de pau! Agora que você recompôs sua vida, que está bem, que o menino está criado, ele quer aparecer? Mãe, mas e se ela estiver certa? E se Gabriel, quando crescer, me perguntar por que não deixei ele conhecer o pai? E se o pai magoar ele como magoou você?
Era um dilema sem resposta fácil. Isabela passou dias pensando, conversando com Mariana, com Dona Carmen, pesando prós e contras. Uma semana depois tomou a decisão. Ligou para Fernanda. Ele pode conhecer o Gabriel, mas vai ser do meu jeito, no meu tempo, e com testemunhas presentes. O primeiro encontro foi marcado para um sábado à tarde, na praça perto de casa. Isabela levaria Gabriel e Dona Célia iria junto. Rodrigo poderia ficar 1 hora. Naquele sábado, Isabela se arrumou com cuidado especial. Queria que Rodrigo visse o que ele havia perdido. Colocou um vestido bonito, se maquiou, penteou o cabelo. Gabriel estava um amor, com uma roupinha azul clara que realçava seus olhinhos escuros. Quando viu Rodrigo caminhando em direção ao banco onde estavam sentadas, o coração de Isabela disparou. Ele estava diferente, mais magro, cabelos mais compridos, uma expressão melancólica que ela nunca havia visto antes. Oi, Isa. Rodrigo. Ele olhou para Gabriel que brincava com um chocalho no colo da mãe, alheio à atenção do momento. Ele é lindo. Posso pegar ele? Isabela hesitou, mas entregou Gabriel a Rodrigo. Ver o ex-marido segurando o filho pela primeira vez foi uma das experiências mais confusas de sua vida. Raiva, tristeza, melancolia, tudo misturado. Gabriel olhou para Rodrigo com curiosidade, sem medo. Chegou até a sorrir quando Rodrigo fez uma careta engraçada. Ele tem seus olhos, disse Rodrigo, a voz embargada. E meu nariz, respondeu Isabela, seca. Rodrigo brincou com Gabriel por alguns minutos e Isabela pode ver que ele estava genuinamente emocionado. Havia lágrimas em seus olhos. Isa, eu cometi o maior erro da minha vida. Cometeu. Eu quero compensar. Quero ser pai. Quero ajudar a criar ele. Rodrigo, você não faz ideia do que é criar uma criança. Você não esteve aqui quando ele nasceu, quando eu passava noites em claro, quando ele ficou doente, quando eu chorava de cansaço. Eu sei, e sei que não mereço perdão, mas posso tentar merecer uma chance. Isabela olhou para Gabriel, que estava confortável nos braços do pai pela primeira vez na vida. O exame de DNA primeiro. Depois conversamos sobre como isso vai funcionar. Se é que vai funcionar. Claro, qualquer coisa que você quiser. Quando a hora terminou e Rodrigo devolveu Gabriel para Isabela, ele parecia não querer ir embora. Posso vê-lo de novo na semana que vem? Isabela olhou para Dona Célia, que fez uma expressão de desaprovação, mas balançou a cabeça discretamente como quem diz, a decisão é sua. Pode. Mesmo lugar, mesmo horário. Voltando para casa, Dona Célia desabafou. Filha, eu espero que você saiba o que está fazendo. Eu também espero, mãe, eu também espero. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Isabela ficou muito tempo olhando para o filho. Tinha tomado a decisão certa? Só o tempo diria. Se você já passou pela difícil decisão de permitir que alguém que machucou você fizesse parte da vida do seu filho, ou conhece alguém que viveu isso, me conte nos comentários de onde você está assistindo. São escolhas que apenas quem viveu sabe como são complicadas. O que Isabela não sabia é que aquele primeiro encontro seria apenas o início de uma jornada ainda mais desafiadora, mas que no final mudaria a vida de todos os envolvidos de forma que ela jamais poderia imaginar. 6 meses haviam se passado desde o primeiro encontro entre Rodrigo e Gabriel. O que começou como visitas supervisionadas na praça havia evoluído para um relacionamento cauteloso, mas genuíno entre pai e filho. Gabriel, agora com 9 meses, já reconhecia Rodrigo e sorria quando o via chegando. O exame de DNA, como era esperado, confirmou a paternidade. Rodrigo não apenas assumiu oficialmente Gabriel como filho, mas também começou a pagar pensão alimentícia pontualmente. Mais que isso, havia se tornado um pai presente e dedicado. Nunca pensei que diria isso, admitiu Dona Célia numa manhã de sábado, observando Rodrigo brincar com Gabriel na sala. Mas ele realmente mudou. Dá para ver que ama o menino. Isabela concordava, embora ainda mantivesse uma distância emocional segura. Rodrigo era um bom pai para Gabriel, mas isso não apagava a dor que havia causado. Eles tinham uma relação cordial, focada exclusivamente no bem-estar do filho. O Pequenos Tesouros havia crescido exponencialmente. Com a pensão de Gabriel garantindo mais estabilidade financeira, Isabela conseguiu investir mais no negócio. Agora tinha uma pequena equipe, 2 amigas que ajudavam com embalagens e entrega, e havia acabado de alugar um pequeno espaço
para servir como estoque e centro de distribuição. Mãe, eu nunca imaginei que chegaria tão longe, disse Isabela, mostrando os números do mês para Dona Célia. O faturamento triplicou nos últimos 3 meses. E você conseguiu tudo isso sozinha, sem depender de homem nenhum. Era verdade. A independência financeira havia trazido uma confiança que Isabela não sabia que possuía. Ela havia se tornado uma empresária respeitada no nicho de produtos infantis, com clientes em vários estados do Brasil. Uma terça-feira de março, Rodrigo chegou para buscar Gabriel. Agora ele levava o filho para passar alguns períodos em seu apartamento, com uma expressão estranha. Isa, preciso te contar uma coisa. O que foi? Recebi uma proposta de trabalho, em Curitiba. É uma oportunidade incrível. Gerência de vendas de uma rede grande de concessionárias. O coração de Isabela gelou. Curitiba? Eu sei o que você está pensando, mas não vou aceitar. Não posso me afastar do Gabriel agora que finalmente estamos construindo um relacionamento. Isabela ficou surpresa com a resposta. O Rodrigo de antes não teria hesitado em colocar a carreira em primeiro lugar. Rodrigo, é uma boa oportunidade? É a oportunidade da minha vida. Praticamente triplicaria meu salário, mas não vale a pena perder meu filho de novo. Naquela noite, Isabela não conseguiu parar de pensar na conversa. Por mais que mantivesse distância emocional de Rodrigo, reconhecia que ele estava fazendo sacrifícios reais para ser presente na vida de Gabriel. Na quinta-feira seguinte, algo inesperado aconteceu. Isabela estava no novo espaço do Pequenos Tesouros, organizando produtos, quando recebeu uma ligação da escola, onde Gabriel frequentava o berçário. Isabela, você precisa vir urgente. Gabriel teve uma convulsão. O mundo parou. Isabela largou tudo e correu para a escola, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Quando chegou, Gabriel estava no colo da coordenadora, chorando muito, mas consciente. O que aconteceu? Ele estava brincando normalmente quando de repente começou a convulsionar. Durou cerca de 2 minutos. Já chamamos a ambulância. No hospital, os médicos explicaram que Gabriel havia tido uma convulsão febril. A temperatura dele estava muito alta e, aparentemente, ele estava incubando uma infecção. É grave, doutora. Convulsões febris são relativamente comuns em crianças dessa idade. O importante é controlar a febre e tratar a infecção. Vamos interná-lo por precaução. Isabela ligou para Dona Célia, que chegou ao hospital em poucos minutos. Também ligou para Rodrigo. O quê? Convulsão? Eu vou aí agora. Rodrigo, você está trabalhando? Nada é mais importante que meu filho. Ver Rodrigo chegar ao hospital correndo, com cara de desespero genuíno, mexeu com algo no coração de Isabela. Ele realmente amava Gabriel. Passaram a noite no hospital, se revezando para ficar ao lado do berço. Gabriel estava estável, mas ainda com febre. Por volta das 3 da madrugada, Isabela e Rodrigo estavam sozinhos no quarto. Dona Célia havia ido para casa descansar. Isa, eu quero te pedir desculpa. Rodrigo, não precisa... Preciso sim. Eu destruí nossa família por pura estupidez. Machuquei a mulher mais incrível que já conheci. Abandonei meu filho. Destruí tudo por uma ilusão. Isabela o observou em silêncio. Quando vi Gabriel naquele berço com os aparelhos, pensei, e se eu perdesse ele sem ter sido realmente pai? E aí me dei conta de quantas coisas eu já perdi por tomar decisões erradas. Rodrigo, deixa eu terminar. Você se tornou uma mulher ainda mais incrível do que já era. Criou nosso filho praticamente sozinha. Construiu um negócio do zero. Virou essa empresária independente e forte. Eu te admiro tanto, Isa. E me odeio tanto por ter jogado tudo fora. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Isabela. Eram palavras que ela esperou ouvir durante meses, mas que chegavam tarde demais. Eu não espero que você me perdoe, continuou Rodrigo. Não espero que me dê uma segunda chance, mas quero que saiba que você e Gabriel são as pessoas mais importantes da minha vida e que eu faria qualquer coisa para desfazer o mal que causei. Gabriel se mexeu no berço fazendo um barulhinho. Os dois se aproximaram e Isabela verificou a temperatura. Estava baixando. Ele está melhorando, sussurrou. Rodrigo segurou a mãozinha minúscula do filho. Gabriel, papai está aqui e nunca mais vai sair da sua vida, eu prometo. Na manhã seguinte, Gabriel recebeu alta. A infecção estava controlada, a febre havia baixado completamente e ele estava brincalhão como sempre. No caminho de volta para casa, Rodrigo fez uma revelação que surpreendeu Isabela. Isa,
Eu recusei a proposta de Curitiba. Rodrigo, mas era a oportunidade da sua vida. A oportunidade da minha vida é ser pai do Gabriel e, quem sabe um dia, reconquistar sua confiança. Isabela parou o carro. Rodrigo, você não pode tomar decisões de carreira baseado em expectativas sobre nós dois. Eu refiz minha vida. Estou bem sozinha. Eu sei. E não estou pedindo nada além da chance de provar que mudei. Se isso nunca levar a nada entre nós, tudo bem. Mas eu não posso me afastar do meu filho de novo. Naquela tarde, depois de colocar Gabriel para dormir, Isabela teve uma conversa longa com Dona Célia. Mãe, eu não sei mais o que sinto. O que você quer dizer? Rodrigo realmente mudou. Virou um pai dedicado, está sendo responsável, presente. Ontem no hospital, vi nele um desespero genuíno pelo Gabriel. E você? O que sente por ele? Confusão. Raiva ainda, mas também... não sei. Reconhecimento, talvez. Ele está se esforçando de verdade. Filha, perdoar não significa voltar. Você pode perdoar o mal que ele fez e ainda assim seguir sua vida. Eu sei. Mas e se Gabriel crescer perguntando por que os pais não estão juntos? E se ele quiser uma família tradicional? Gabriel vai querer pais felizes, juntos ou separados. A pergunta é, você seria feliz com Rodrigo de novo? Era a pergunta mais difícil. Isabela não sabia a resposta. 2 semanas depois, Rodrigo apareceu na porta de casa com uma proposta inesperada. Isa, e se nós tentássemos ser uma família de verdade? Como assim? Não estou falando de voltarmos a namorar ou casar de novo. Estou falando de morarmos perto, criarmos Gabriel juntos, construirmos uma amizade sólida. Quem sabe, com o tempo... Rodrigo, você está sonhando. Talvez. Mas sonhar não é crime. E olha só, Gabriel merece ter os 2 pais por perto. Você construiu uma vida incrível. Eu aprendi a valorizar o que realmente importa. Talvez juntos possamos ser ainda melhores para o nosso filho. Isabela olhou pela janela, onde Gabriel brincava no chão da sala com seus brinquedos, alheio à conversa que definiria seu futuro. Eu vou pensar, disse finalmente, e foi o que ela fez. Pensou por dias, por semanas. Conversou com Mariana, com Dona Carmen, consigo mesma. 1 mês depois, numa manhã de domingo, enquanto observava Rodrigo brincando com Gabriel no parquinho, tomou uma decisão que mudaria tudo mais uma vez. Se algum dia você precisou decidir entre o perdão e a cautela, entre dar uma segunda chance e proteger seu coração, me conte nos comentários de qual parte do mundo você está nos acompanhando. Algumas decisões são universais, independente de onde estejamos. Rodrigo, disse ela, se aproximando do banco onde ele empurrava Gabriel no balanço. Aceito sua proposta. Vamos tentar. O sorriso que se abriu no rosto de Rodrigo foi a coisa mais bonita que ela havia visto em muito tempo. Gabriel bateu palminhas como se soubesse que algo importante havia acontecido. O destino, que havia separado aquela família, finalmente mostrava sua força reunindo-a de novo. Mas agora era diferente. Agora eles eram mais maduros, mais sábios e, principalmente, unidos por um amor incondicional. Gabriel. 1 ano havia se passado desde que Isabela tomou a corajosa decisão de dar uma segunda chance à família. Gabriel agora estava com quase 2 anos, falando suas primeiras palavras e enchendo a casa de alegria com suas travessuras. A transformação na vida de todos havia sido profunda e surpreendente. Rodrigo havia se mudado para um apartamento no mesmo prédio, 2 andares abaixo. Não moravam juntos. Isabela havia deixado claro que precisava de tempo para reconstruir a confiança. Mas Gabriel podia ver o pai todos os dias, e eles funcionavam como uma família unida, mesmo vivendo em apartamentos separados. Papai! Papai! Gritava Gabriel toda manhã, quando ouvia os passos de Rodrigo subindo as escadas. Ele havia desenvolvido uma rotina. Tomava café da manhã com Isabela e Dona Célia, passava a manhã com o pai enquanto Isabela trabalhava, e à tarde ficavam todos juntos. O Pequenos Tesouros havia se tornado uma empresa de verdade. Isabela agora tinha 12 funcionárias, um showroom no centro de São Paulo, e acabara de fechar um contrato para fornecer enxovais para uma rede de maternidades. O que começou como uma necessidade financeira havia se transformado em uma paixão empreendedora. Filha, você precisa ver isso, disse Dona Célia, entrando no escritório que Isabela havia montado em casa. Chegou uma carta da Câmara Municipal. Você foi indicada ao prêmio de empreendedora do ano. Isabela mal podia acreditar.
Ela, que há 2 anos estava destroçada no chão da sala, chorando por ter sido abandonada, agora era reconhecida como uma das empresárias de destaque da cidade. Mãe, lembra quando eu achava que minha vida havia acabado? Lembro. E olha só onde você chegou. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção ao pai, que havia falecido quando Isabela era adolescente, sempre a emocionava. Ela sentia que, de alguma forma, ele estava olhando por ela e por Gabriel de onde estivesse. Naquela tarde, Rodrigo chegou mais cedo que o normal, com uma expressão séria que imediatamente deixou Isabela alerta. Aconteceu alguma coisa? Não, nada ruim, mas preciso conversar com você e com Gabriel. Eles se sentaram na sala, Gabriel brincando com seus blocos de montar no tapete. Isa, esses meses morando aqui, vendo Gabriel crescer todos os dias, trabalhando na construção dessa nova dinâmica familiar, foram os melhores meses da minha vida. Isabela o observava atentamente, e eu percebi uma coisa. Eu te amo. Ainda te amo. Nunca parei de te amar. Sei que cometi erros imperdoáveis. Sei que machuquei você de uma forma que talvez nunca se cure completamente, mas também sei que o que temos agora é especial. Gabriel olhou para os pais, como se entendesse a importância do momento. Isa, eu quero tentar de novo, de verdade. Não como moradores do mesmo prédio, não como pais que se dão bem. Quero tentar ser seu marido de novo. Quero que a gente seja uma família completa. As lágrimas começaram a correr pelo rosto de Isabela. Era o pedido que uma parte dela esperava há meses, mas que ainda a assustava profundamente. Rodrigo, eu também sinto algo, mas tenho muito medo. Medo do quê? Medo de você me machucar de novo. Medo de Gabriel se acostumar com a ideia de família perfeita e depois perder tudo novamente. Medo de ser vulnerável com você outra vez. Rodrigo se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Isa, eu entendo seu medo. E não vou mentir dizendo que sou perfeito, que nunca mais vou cometer erros. Mas posso prometer uma coisa. Nunca mais vou abandonar vocês. Nunca mais vou colocar qualquer coisa acima da nossa família. Aprendi da forma mais dolorosa possível o valor do que tenho. Gabriel engatinhou até eles e subiu no colo do pai, como se quisesse participar da conversa. Mamãe, papai, disse o menino com sua linguinha ainda em desenvolvimento, abraçando os dois. Foi nesse momento que Isabela soube. Soube que, apesar de todo o medo, apesar de todas as cicatrizes, seu coração ainda pertencia àquele homem. E, principalmente, soube que Gabriel merecia crescer vendo os pais não apenas se dando bem, mas se amando de verdade. Rodrigo, se a gente tentar de novo vai ser diferente. Como assim? Não vamos ser o mesmo casal de antes. Eu mudei, você mudou, nossa história mudou. Vamos construir algo novo baseado nas pessoas que nos tornamos. Eu aceito qualquer condição. Primeira condição, nada de casamento por enquanto. Vamos namorar, vamos ver como funciona, sem pressa. Concordo. Segunda condição, minha independência não é negociável. Meu negócio, minhas decisões profissionais, minha autonomia financeira, tudo isso permanece. Claro, na verdade é uma das coisas que mais admiro em você. Terceira condição, terapia de casal. Se vamos mesmo tentar, vamos fazer direito. Rodrigo sorriu. Já estava esperando que você fosse sugerir isso. Eles ficaram ali, abraçados com Gabriel entre eles. E pela primeira vez em mais de 2 anos, Isabela sentiu que estava realmente em casa. 3 meses depois, Rodrigo se mudou de volta para o apartamento. Mas não foi como antes. Eles estabeleceram novas regras, novos limites, novas formas de se relacionar. Rodrigo havia aprendido a valorizar a independência de Isabela. E ela havia aprendido a confiar novamente. Aos poucos, a terapia de casal estava sendo fundamental. Uma vez por semana, eles sentavam com a psicóloga e trabalhavam suas questões, seus traumas, suas expectativas. Era um processo doloroso às vezes, mas necessário. A confiança não volta do dia para a noite, explicava a terapeuta. É construída através de pequenas ações consistentes, dia após dia. E era exatamente isso que estava acontecendo. Rodrigo provava sua mudança não através de gestos grandiosos, mas através de pequenas atitudes diárias. Chegando em casa na hora que prometia, dividindo as tarefas domésticas sem ser pedido, apoiando os projetos de Isabela, sendo um pai presente e carinhoso. No dia da cerimônia de premiação da Câmara Municipal, toda a família estava lá. Isabela subiu ao palco para receber o troféu de empreendedora do ano
E quando olhou para a plateia, viu Rodrigo aplaudindo de pé, Gabriel no colo, Dona Célia emocionada, Mariana gritando de alegria. Este prêmio, disse ela ao microfone, não é só meu, é de todas as mulheres que um dia se viram sozinhas e descobriram que eram mais fortes do que imaginavam. É de todas as mães que transformaram dificuldades em oportunidades. E é também das pessoas que nos apoiam na reconstrução dos nossos sonhos. Ela olhou diretamente para Rodrigo. Às vezes a vida nos quebra para nos ensinar que podemos nos reconstruir ainda mais bonitos. Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, Isabela e Rodrigo sentaram na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Sabe, Isa, eu às vezes penso como seria se eu não tivesse cometido aquele erro terrível. Como seria? Talvez você nunca tivesse descoberto sua força. Talvez nunca tivesse criado a empresa. Talvez eu nunca tivesse aprendido o valor real da família. Isabela refletiu sobre isso. Talvez você tenha razão. Talvez eu precisasse me quebrar para descobrir quem eu realmente sou. Não estou dizendo que valeu a pena o sofrimento que causei ambos, mas estou dizendo que admiro a mulher incrível em quem você se transformou. Rodrigo? Sim, eu te amo. De novo. Diferente de antes, mais maduro, mais real. Mas te amo. Ele a beijou suavemente e, pela primeira vez em anos, Isabela se sentiu completamente segura nos braços dele. 6 meses depois, numa manhã de domingo, Gabriel correu para o quarto dos pais gritando animado: Mamãe, papai, olha! Ele havia conseguido montar sozinho uma torre de blocos muito alta. Era uma conquista pequena para os adultos, mas imensa para uma criança de 2 anos. Parabéns, campeão, disse Rodrigo pegando o filho no colo. Vamos fotografar para guardar de lembrança, disse Isabela pegando o celular. Enquanto fotografava pai e filho, ela pensou em como a vida tinha um jeito curioso de escrever histórias. Há 3 anos ela chorava no chão da sala, achando que sua vida havia acabado. Hoje tinha uma família unida, um negócio próspero e principalmente tinha aprendido que ela era capaz de superar qualquer coisa. Gabriel, disse ela, juntando-se ao abraço, quando você crescer, lembre-se de uma coisa, não importa quantas vezes a vida te derrube, você sempre pode se levantar mais forte. O menino riu e abraçou os pais com força, como se soubesse que estava vivendo um momento especial. Do lado de fora, o sol brilhava forte numa manhã que prometia um dia perfeito. E dentro daquele apartamento na Vila Madalena, uma família que havia se quebrado e se reconstruído, celebrava não apenas a segunda chance que a vida havia lhes dado, mas principalmente a certeza de que, às vezes, o final da história é ainda mais bonito que o começo. Se você chegou até aqui nessa jornada conosco, se emocionou com essa história de reconstrução e segundas chances, me conte nos comentários finais de qual lugar do mundo você nos acompanhou. Histórias assim nos lembram que não importa onde estejamos, todos merecemos uma segunda oportunidade de sermos felizes. E assim, Isabela provou que uma mulher pode ser abandonada, pode se quebrar, pode chorar, mas também pode se levantar, reconstruir, vencer e ainda encontrar forças para perdoar e amar novamente. Porque às vezes, os finais mais bonitos nascem dos começos mais difíceis.